Olá, professora e os demais que assistem. Eu sou a Ana Clara. O meu grupo é composto pela Ana Beatriz Pereira, pela Júlia de Oliveira, pela Laura, Leonardo e pela Letícia. E nós somos o grupo do Enem 2020. E agora nós vamos apresentar um pouco sobre a redação Nota 1000 desse ano. Bom, a redação do Enem 2020 teve como tema o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. E teve 3 textos de apoio. No texto 1, como já de costume do Enem, ele aborda o conceito de uma das ideias principais do tema, que nesse caso é a saúde mental e as doenças mentais. Então, ele faz com que o leitor reconheça a importância desse cenário na nossa sociedade. Já no texto 2, ele também apresenta o conceito de uns termos de importância para a fase tema, que nesse caso aqui é o estigma. Então, ele traz, né, o conceito associado às doenças mentais que, que é preciso, nesse caso, o participante argumentar. E já no texto 3, apresenta-se um gráfico, fazendo assim com que o participante tenha uma ideia global, uma ideia nacional do tema, né? Abordando dados importantes para que ele tenha uma boa base para a construção do texto. Bom, agora eu irei apresentar a redação que foi escolhida para trabalharmos nesse seminário. Ela tem como autora a Júlia Sampaio, de Imperatriz do Maranhão. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, o motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão da América Latina. E mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos às doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso ocorre pela falta de investimento em centros especializados no cuidado para com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria de instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman. Buck a descreve como presentes na sociedade, mas não que cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais, nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente entregam a classe em discussão. Dado que não atinge os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional, tal conjunto segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende
a total inclusão dos princípios na teia social. Dessa maneira, essa celeuma urge ser selecionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza efeitos públicos, como fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a situação de Fleck não representará as dos brasileiros. Bom, agora que a gente já conheceu a redação, os demais integrantes do grupo irão analisar e apontar onde a participante alcança as 5 competências exigidas pelo Enem. Olá, professora, eu sou a Ana Beatriz Pereira e eu vou estar falando sobre a competência 1 e como ela se aplicou na redação nota 1000 da Júlia Sampaio. Bom, essa competência, ela avalia a proficiência dos estudantes quanto à escrita formal da língua portuguesa, ou seja, quão bem o participante, né, que vai escrever redação, ele consegue se expressar seguindo a norma padrão. Nessa competência são cobrados a estrutura sintática e os desvios. Bom, logo de cara nós temos que observar, na hora de corrigir uma redação, ou observar mesmo, que todo começo de parágrafo, todo começo de oração tem que haver a letra maiúscula. Isso é cobrado, né, na parte dos desvios, a parte de letras maiúsculas e minúsculas. E também quando vai se referir a um nome, a um estado, a um ministério, a um órgão. Aqui, ó, nós temos no começo do parágrafo, no filme, nós temos a letra maiúscula, né, no começo do parágrafo, então tá correta. E aí, quando vai falar do filme, ela coloca em letra maiúscula. Quando ela vai falar do personagem, ou o nome do autor, né, ela usa a letra maiúscula. E em outros momentos aqui, ó, quando ela vai falar da OMS, ela usa letra maiúscula. Brasil, ela utiliza a letra maiúscula. América Latina, em outros momentos também. Bom, nós também temos que observar que as orações, elas têm que estar encerradas de maneira correta. Não pode, como eu posso dizer, haver muitas orações juntas. Na real, não pode haver nenhuma, né? Uma oração tem que começar certinho e terminar certinho. E porque desse modo, o texto, ele vai ficar uma coisa fluida, ele vai ficar uma coisa, como posso dizer, gostosa para a leitura. Então, nós podemos observar aqui, ó, que a Júlia encerra com ponto final, que entra em acentuação também, que é cobrado na parte dos desvios dessa competência. Ela encerra corretamente para começar e tudo mais. No início também dos parágrafos, observar sempre a letra maiúscula, né? E aí que todo início de parágrafo, ela, como eu posso dizer, o elemento de ligação, ele faz um vínculo com o parágrafo anterior. Então, nessa perspectiva, que perspectiva? A perspectiva que ela apresentou aqui na introdução. Então, ela sempre faz uma ligação no começo dos parágrafos. E isso é, assim, sensacional. Achei muito interessante isso. E observar também o emprego da pontuação, né, da vírgula, do ponto final, de crase. E uma coisa para observar também é a ortografia. Aqui, na introdução da Júlia,
O único erro que ela teve nessa competência que eu tô falando aqui foi na última oração da introdução dela, que é: dessa maneira é imperioso que essa chaga social seja resolvida. No lugar de chaga social, deveria ser saga. É o único erro de ortografia, de qualquer coisa que tá dentro da competência número 1 que a Júlia, ela pecou, né? Mas para ocorrer o desconto de pontos, tem que ter mais erros, tem que ter 2, se eu não me engano. Então ela não foi descontada, então ela conseguiu nota 1000 na redação, que é uma redação assim muito boa mesmo. Deixa eu ver mais o que a gente tem que observar aqui. No mais, é isso que a gente tem que observar na primeira competência, né? O emprego de acentos, o emprego de letras maiúsculas, que é muito importante. Observar também que, vamos dizer, em alguns momentos, vamos dizer aqui, ó, para que, na última oração, dessa maneira, essa celeuma urge ser solucionada. Para que, se ela tivesse colocado para que muita gente coloca, é uma informalidade, ou seja, uma marca de oralidade. Quando nós estamos falando, nós usamos muito para que, nós usamos gírias que não devem ser colocadas na redação, ainda mais, né, se a gente for olhar para essa competência, que essa competência ela olha para uma visão de seguindo uma norma padrão. Então, de jeito nenhum, em momento nenhum, deve ser colocado essas informalidades, né? Mas é isso, né? Que é cobrado na competência 1. Ortografia, acentuação, o uso de hífen aqui, ó, quando ela vai utilizar aqui, ó. Tal conjuntura segregacionista, quando ela fala a total inclusão dos oprimidos. Talvez ela tivesse achado que alguém poderia interpretar de maneira equivocada, então ela quis explicar quem eram os oprimidos, né? Nesse caso que ela tá falando, que é aqueles que possuem algum tipo de transtorno. Então ela utilizou muito bem o hífen e tudo mais, a crase e tudo mais, o emprego de pronomes. Então tem que observar sempre isso. E no mais é isso, observar também a oração, né, que eu falei no começo, que a oração tem que sempre estar encerrada de maneira correta, não pode ter mais de uma oração junta. Por exemplo, se ela quisesse colocar tudinho da introdução aqui numa oração só, ia ficar totalmente errado, não ia ter uma fluidez boa, não ia ser um texto que você ia conseguir ler assim e entender completamente, porque não ia ter ponto final. Ela poderia muito bem se esquecer de algumas vírgulas. Isso ia complicar mais o entendimento do leitor ou do corretor, né, da redação. Então, são pequenas coisas que, se a pessoa não empregar bem, ela perde pontos e não fica um texto fluido. Observar também, como nós não temos o espelho da redação, que esse espelho ele foi enviado para a Júlia, né, pelo INEP, nós não temos como observar aqui a separação silábica, mas sempre se atentar a maneira como vai estar na parte, não do rascunho, mas observar também no rascunho, mas também na parte de quando você for passar mesmo a limpo a sua redação, você saber separar as palavras, caso não caiba, né, para ficar uma coisa mais padrão, ficar um texto bonito, uma estrutura bonita. E, no mais, é isso. Muito obrigada pela atenção e agora as outras pessoas irão dar continuidade. Olá, professora. Eu sou a Júlia de Oliveira e vou estar lhes apresentando sobre a segunda competência do Enem, que é compreender o tema e não fugir do que é proposto. Bom, primeira coisa a ser cobrada nessa segunda competência é o respeito que você tem pelo tema. Porque, olha, o nosso tema do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, a Júlia não poderia fugir do tema, ela teria que respeitar a base dissertativa argumentativa, e foi o que ela fez. Bom, outra coisa a ser cobrada na segunda competência é a estrutura textual, como eu já disse, que é o modo de texto de dissertação argumentativa. Bom, um passo importante para Júlia não estar fugindo do tema é ela realmente usar
o tema em si que foi dado, e ela poderia até estar diluindo as palavras da frase do tema na sua redação. Olha, vou mostrar um exemplo. Nós temos aqui como tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ela podia estar diluindo o estigma, as doenças mentais na sociedade brasileira. Ela podia estar diluindo isso que foi... Você encontra aqui na redação dela algumas palavras associadas, como as doenças mentais, sociedade, o Brasil. Mas aqui no primeiro parágrafo você encontra que ela usou a frase do tema inteiro junto, e isso faz com que ela não fuja do tema. E no final, na última parte também, no último parágrafo, ela também utilizou a frase inteira. Isso é muito bom, porque assim ela não se perde e nem foge do tema. Vou dar alguns exemplos que ela poderia estar saindo do tema e parando no primeiro nível, que depois eu vou estar explicando. A competência 2 tem 5 níveis da pontuação. Eu vou estar explicando. Bom, o primeiro seria a tangência do tema, que ela fugir. Como que ela poderia estar fazendo isso? Ela poderia estar falando só sobre as doenças mentais no mundo. Ela poderia estar falando só sobre a sociedade, doenças mentais na sociedade, mas, tipo assim, ela não tá fugindo do tema, ela tá em forma de tangente, ela tá passando perto, ela tá falando sobre o assunto, só que ela não tá falando sobre o assunto, o tema certo do assunto, entende? Esse é o nível 1, que são 40 pontos. O nível 2 são 80 pontos. O que seria? O nível 2, já a pessoa teria que ter a abordagem completa do tema, que seria o que? Acertar o tema, né? Só que não encaixar muito bem esse tema, entende? Para isso, se ela encaixar bem, ela já vai estar no nível 3, que são 120 pontos. Aí o tema já está encaixado, tudo ok, e é visto sobre a parte dissertativa do texto. Quando a pessoa peca nessa parte, ela não passa para o nível 4. E o que seria o nível 4? São 160 pontos, e esse nível 4 você já tem que ter uma abordagem completa, 3 partes do texto, só que a pessoa não passa para o nível 5 se ela tiver alguma parte embrionária. O que seria? Ela começar um parágrafo e não ir diluindo sobre ele, e não argumentar sobre ele, só deixar ele lá. Não ser produtivo com aquela parte. E para estar passando para o nível 5, que foi como a Júlia conseguiu, né? Ela conseguiu ter uma abordagem completa, encaixar o texto dela. E, por fim, para garantir esse nível 5, que são 200 pontos, ela conseguiu um repertório legítimo e pertinente ao tema, com um uso muito produtivo. É muito interessante a redação dela, porque ela colocou até sobre a OMS, que falando que o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão. Por mais triste que seja o tema, ela conseguiu não fugir dele, conseguiu ser produtiva e argumentou muito bem. E, novamente, sobre a parte de não fugir do tema, muito interessante ela ter colocado a frase no primeiro parágrafo, toda a frase do tema, e no último também. Embora ela tenha diluído, sim, as palavras do tema, conforme a redação dela, mas vale ressaltar, foi uma parte que eu achei importante ressaltar para a senhora e para todos que assistem a apresentação, sobre isso, dela não fugir e ressaltar o tema. É isso, obrigada. Professora, eu sou a Letícia Duarte e vou estar falando sobre a terceira competência, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, aqui na redação da Júlia Sampaio, temos alguns exemplos, né? E eu vou ler aqui para a gente compreender melhor. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no aspecto brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a
OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão na América Latina. Mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos e as doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimentos em centro especializado no cuidado para essas condições. Bom, aqui ela já fala, né, que coloca aqui, segundo a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, que já comprova que o que ela está falando realmente é verdadeiro, né? Que ela está provando, né, o que ela acabou de falar, então ela está provando aqui. E aqui ela também fala que isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados nos cuidados com essas condições. Bom, nesse outro parágrafo aqui, ela está falando sobre a socialização de pessoas que têm alguns problemas, né? E aqui ela fala, tal conjuntura regressiονista contrária no princípio do espaço público da filosofia Hannah Arendt, que defende total inclusão dos oprimidos. Aí aqui, ela justificando o que ela está falando, né? E ela organizou muito bem aqui falando disso, colocando esses dois traços aqui, falando aqueles que possuem algum tipo de transtorno nesse caso. No caso, ela está deixando bem explícito sobre o que ela está falando nesse momento, que são as pessoas que têm um tipo de transtorno. E ela conclui, na teia social, no caso, que eles são incluídos com todo tipo de pessoa. E dessa maneira, essa celeuma urge ser solucionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. A redação da Júlia Sampaio, ela não colocou tantos fatos assim que ela teria que defender e justificar, né, o ponto de vista dela sobre isso. Ela colocou algumas e todas foram bem organizadas e ela às vezes destacava alguma parte que poderia não ter ficado claro, para deixar claro sobre o que ela estava falando e o que ela estava argumentando no momento. Mas ela não utilizou tanto disso, né? Mas, assim, ficou uma redação boa, com certeza, e ela usou muito bem a terceira competência. Bom, eu sou Leonardo Rocha e eu vou falar melhor sobre a competência 4 na redação nota 1000 da Júlia Sampaio, do Enem de 2020. Então, primeiramente, a competência 4 ela vai cobrar os seus conhecimentos de mecanismos metalinguísticos que são necessários para a construção da argumentação. Então, o principal elemento é a coesão textual, que vai ser a ligação existente entre as ideias e a estrutura do seu texto. Então, é importante incluir os elementos coesivos entre os parágrafos, que são os conectivos que vão ligar informações e ideais entre os parágrafos. Além disso, é importante a presença da justaposição, ou seja, se possui parágrafos escritos em um único período, de forma cronológica. Então, aqui na redação da Júlia, ela começa falando o seguinte: no filme estadunidense Coringa, o personagem principal Arthur Fleck sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, aí já entra duas características da competência 4. Primeira delas, em consonância, no qual a Júlia apresentou a variedade metalinguística, e aí que vem a segunda característica também, uma palavra-chave que interligou a introdução com o tema principal da redação de 2020, que seria o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, o que a gente pode perceber é que todo o texto, a competência 4, ela é cobrada. Do começo ao fim, a pessoa vai precisar ter o domínio da competência 4. Aqui na segunda parte, a gente também percebe ela. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente do espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à emissão estatal nesse caso. Então, aqui ela está abordando a realidade social no qual ela vive, ela cita a OMS, o Brasil, a nação em que ela está,
É muito importante. E aí que entra a competência 4 no segundo parágrafo. Ela começa com uma palavra-chave. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Então, olha só como é que vem aí a competência 4. O primeiro delas, que é o que eu já citei, a palavra-chave, e a segunda delas é a que ela consegue interligar a realidade social no qual ela vive, que no caso é o MS, o Brasil, com a marginalização da pessoa que sofre de algum transtorno mental, que principalmente tem a menor renda. Então, assim, a pessoa que não trabalhou direito a competência 4, o maior sintoma que ela vai apresentar são palavras repetidas, ela vai se perder muito no que ela está falando, porque ela não vai usar a palavra correta, ou a frase correta, ou até mesmo a vírgula correta para chegar no ponto onde ela quer. Então, assim, ela vai analisar os textos de apoio, vai analisar o tema da redação e na cabeça dela tá tudo perfeito para que ela possa tirar nota 1000. Só que quando ela vai pôr a mão na massa, ela não chega em ponto nenhum, ela começa a falar e vai se perdendo. Ela começa com uma introdução, mas como é que ela vai chegar apresentar o argumento, o fundamento dela, sendo que ela não usa a palavra certa, a frase certa. Por isso que vem a importância da competência 4. Uma pessoa que tem o domínio da competência 4, se você colocar a redação dela do Word e pesquisar as palavras repetidas, você vê que quase não tem. E também para que você consiga prevenir, ou seja, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação, é reler o seu texto com atenção. A gente deve cuidar para que as palavras e os períodos da sua redação tenham uma boa articulação entre si. Fique atento à progressão textual também, construa parágrafos e estude e empregue corretamente os conectivos. E aí que vem a importância também da leitura. Leia bastante todo tipo de assunto relevante, é sempre importante a gente ler para que a gente consiga aplicar de maneira correta na sua redação a competência 4. A coesão textual também. Olá, professora, tudo bem? Eu sou a Laura e vou estar falando sobre o desfecho da redação nota 1000 da Júlia Sampaio. Antes de começar uma redação, a gente sempre tem que ficar muito atento para sempre citarmos as 5 competências que são exigidas na redação. Se você acabar esquecendo de colocar essas 5 competências, pode acabar perdendo alguns pontos e a redação ela fica como incompleta. E se houver mais pontos que você queira citar nas competências, não tenha nenhum problema colocar mais, mas isso não vai acabar interferindo em nada e não será descontado pontos por isso. Todos que têm que ter muito cuidado ao citar uma competência para que não desrespeite os direitos humanos, e se isso acontecer ao longo de seu desfecho, será prejudicado perdendo seus pontos ao desrespeitar esse direito. O candidato, ao elaborar sua proposta de intervenção, ela é feita para o problema abordado e será respeitado a esses direitos. Uma das ideias que sempre serão consideradas contrárias aos direitos humanos é a defesa da tortura, da defesa da mutilação e a execução sumária ou qualquer outra forma que seja declarada a justiça com as suas próprias mãos. O desfecho ele nada mais do que um resumo sobre a redação, e você vai estar abordando tudo que você já citou acima na sua redação e colocando no desfecho a melhora e a ação desses problemas. No caso da Júlia Sampaio, ela já começou retomando o que ela já havia citado logo no início da sua redação, no caso na sua introdução, onde ela coloca novamente o nome do tema da redação, abordando logo o que ela já retoma, essa situação, já começa a falar sobre as propostas de intervenção. Em primeiro de tudo, podemos ver que ela já cita o Ministério da Saúde, que é uma ação que ela propõe para o Ministério da Saúde, é a melhoria dos tratamentos dessas doenças, e logo em seguida, ela já coloca como resolver essa solução, que no caso ela citou os psiquiatras e os enfermeiros que sejam especializados para ajudar nessa área. O segundo módulo que ela cita é o TCU, no caso o Tribunal das Contas da União, e o detalhamento que ela coloca que comprove e fiscalize os efeitos públicos
e o efeito que haja, né, essa melhora seja a potencialização e o atendimento dos pacientes com um tratamento que seja mais eficaz para eles, né, que dê essa melhora para os tratamentos e para os pacientes, é claro. E essa proposta que ela cita, né, sobre o TCU é quando ela já cita no parágrafo acima, né, que é a falta da negligência estatal. No caso, ela está se referindo sobre a negligência, uma proposta, né, que ela, no caso, ela está se referindo sobre essa negligência. Uma proposta que ela também deu logo depois, né, foi a realização das palestras, que pode ser realizada em espaços públicos, das faltas, né, de concepções de prazer e das pessoas e da importância, né, dessas pessoas doentes e vulneráveis. No trecho, né, ela fala, nesse trecho ela fala uma ação e logo em seguida ela fala como ajudar no melhoramento dessa ação, que no caso ela citou, né, que logo no trecho acima ela que no caso ela já citou, e aí esse trecho acima, que ela citou logo acima, ela vai dialogando com a situação sobre o preconceito dessas pessoas com essas doenças mentais. E o sofrimento delas, né, e ao longo ela retoma o personagem citado, que logo no início da redação dela, ela começa citando o personagem Coringa, né? E ao ter finalizado essa redação, a gente pode compreender que a redação feita pela Júlia Sampaio, cada trecho ela tem uma conexão entre eles, né? Que não são apenas um trecho, 2 trechos ou 3 trechos por si só. Ao longo da redação, ela faz com que cada trecho tenha uma ligação um com o outro, que quando isso acontece é chamado de trecho circuito, né? Que é um trecho ligando com o outro. E para finalizarmos, né, a gente pode observar que cada trecho terminado, quando vai começar outro, a gente pode perceber que sempre será utilizado coesivos, para que deixe a sua redação mais formal, né, para que o leitor veja realmente que está se enquadrando com uma redação mais formal. Olá, professora, é a Ana Clara, e como líder do grupo, eu vim falar em nome de todos como foi a realização desse trabalho para a gente. Bom, queríamos ressaltar que esse trabalho foi de extrema importância para a gente quando se fala em conhecimento, uma vez que nós pudemos estudar a redação a fundo, como, por exemplo, como os textos de apoio estão para nos ajudar, como interpretar eles em si, né? E principalmente nas competências, uma vez que a gente pode estudar cada uma delas a fundo e saber o que devemos fazer para que possamos atingir, né, as 5 competências exigidas pelo Enem, para que possamos ter um bom desempenho na redação. Então, esse trabalho pra gente não é um trabalho que a gente só pesquisou e leu e gravou. Foi um trabalho que realmente pudemos tirar um conhecimento. Então, a gente queria agradecer a senhora por ter proposto esse trabalho. E o nosso trabalho foi esse. Obrigada pela atenção de todos.